Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Além da mancha de óleo que mancha as praias do Nordeste, há uma mancha maior, mais perigosa, que mancha o Brasil inteiro. É a mancha da democracia, a mancha da liberdade, a mancha da institucionalidade, a mancha da república. É absurdo quando um legislador, quando um membro de uma assembleia, que a Câmara dos Deputados é uma assembleia, faz declarações não republicanas. Eu não falo palavrões, nem em áudios de WhatsApp, nem em lives. Então vamos usar não republicanos. O atual líder do PSL na Câmara de Deputados já tinha dito esses dias que se o povo brasileiro endurecer nas ruas como o fizeram os chilenos, o exército, as forças policiais partiriam para cima, combatendo à altura, assim disse ele. E há algumas horas ele foi pior ainda. Ele disse que se a esquerda, veja bem, não é o Natanael, não sou eu, nem o Juninho, nem o Freixo, é a esquerda. Se eles endurecerem, será instituído um novo AI-5. Para que vocês se lembrem, o AI-5, Ato Institucional número 5, foi colocado em 1968 e acabou com as liberdades individuais, e foi ali que começou a instituição dos porões da ditadura, onde muita gente morreu, muita gente sumiu e até hoje não foi explicado. Vamos abrir o programa hoje falando de resistência. E resistência com uma arma poderosíssima, a mais poderosa de todas, que é o conhecimento. Dentro dele, a poesia, a filosofia, grandes armas da resistência. Não foi à toa que filósofos, poetas, escritores, artistas em geral foram tão perseguidos durante o período da ditadura, porque são pessoas que levam e elevam o pensamento. Hoje recebemos dois representantes desses aqui no nosso programa. Um é o nosso convidado especial, que é o Alberto Pucheu, poeta, pesquisador, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, fazendo um auxílio luxuoso, nosso colega e amigo Henrique Borralho, professor da Universidade Estadual do Maranhão. Já foi do Departamento de História, hoje em dia reclamam, Natanael, que Henrique só quer saber de poesia. Comecemos. Alberto, você é a primeira vez, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite também, tanto a vocês quanto ao Henrique também, né? Então agradeço muito. Henrique, obrigado por vir nos ajudar um pouco com o nosso amigo Pucheu. Eu acho que a cidade é que está de parabéns, assim, porque o Pucheu hoje um dos maiores poetas brasileiros, né, contemporâneos, acaba de receber um prêmio internacional em Portugal por esse reconhecimento. É o editor da revista Cult, né, trabalha com antologia poética, enfim, mais de 30 livros publicados, é um monstro da teoria literária, e está aqui na cidade, veio trazendo um poeta Carlos de Assunção, poeta negro, 92 anos de idade, né, que veio falar de sua poesia, né, e nesse contexto, pela amizade que nos atravessa,
brindou ao EMA com 2 belíssimas conferências sobre poesia e protesto, né, lá no campus, e ontem falou de poesia e filosofia. Então, para nós, na verdade, é uma honra tê-lo, né, como amigo, um parceiro, e agora aqui nesse programa com vocês. Para mim é uma felicidade imensa. Na hora. Natanael. É um prazer, né? A gente se sente honrado com a presença e ainda mais, né? Ratificando o que o Geraldo falou, o momento, né, que o país atravessa é um momento ali de um romantismo, né, que volta à tona muito forte também de quem sofreu o outro lado, principalmente ali quem é minoria sabe, né, o que é o poder, né, a força da repressão, Geraldo. Acho que o momento é da arte, da filosofia, do entendimento, né, brigar contra o obscurantismo que está chegando no país de forma, né, baixa, cruel e rasteira. Eu acho que essa contra-argumentação é necessária para ter um equilíbrio de forças, né? Porque o Brasil já está muito na descida, Geraldo, né? E a gente chegar no fundo do poço que nós estamos, se não tiver luz lá em cima, a gente não consegue chegar. Mas nós vamos subir se a gente chegar lá. O momento, professor Puchel, o seu trabalho direcionado para resistência, poesia e filosofia foi gerado nesse momento de cernes e medulas inflamados? Você falou uma coisa no começo, na abertura do programa, muito importante, né, que são as diversas manchas na democracia atual. Você falou do óleo, do governo Bolsonaro, a gente podia falar das queimadas na Amazônia, a gente podia falar do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, podia falar dos agrotóxicos sendo liberados, podia falar da polícia matando os negros na favela, nas comunidades das periferias do Brasil inteiro, né? Esse índice, podia falar do feminicídio, que no governo Bolsonaro, assim como os assassinatos aos negros da periferia, vem aumentando imensamente o feminicídio do Brasil. Então, todos os dados de uma perversão maior do Estado contra a população vem acontecendo, né? Assim, eu acho que isso é um elemento inesquecível do momento atual, né? Um momento que tem que ser um momento de alguma maneira, de algum modo possível, de combate, de resistência, né? E uma dessas manchas da democracia do Brasil me parece ser estrutural também da nossa história. E eu lembro que o Joaquim Nabuco, no movimento abolicionista ainda, ele fala que enquanto não houver uma política para fazer desaparecer os efeitos da escravidão. Outra mancha terrível. Talvez a pior das talvez manchas, a pior. Né? Talvez a grande questão no Brasil, talvez a maior questão no Brasil, a que gera esse abismo segregador de uma minoria mandante, de uma maioria esmagada, oprimida, né? Assim, talvez seja esse o grande problema do Brasil, né? E nesse sentido, quer dizer, o Joaquim Nabuco é muito lúcido, né? Falando que antes de haver abolição, né? Ele dizendo que no movimento abolicionista, dizendo que enquanto não houver o desaparecimento radical dos efeitos da escravidão, não haverá democracia no Brasil. Então é muito claro que a gente pode dizer com toda certeza que o Brasil não é um país democrático, né? Quer dizer, o Brasil teve alguns momentos, né? Algumas situações. A gente está no Maranhão, que é uma dessas situações hoje do melhor do Brasil, como o Nordeste, né? Me parece ser um dos grandes momentos de uma saúde do Brasil nesse momento, né? Com tudo que aconteceu nas eleições, né? Me parece ser um polo importante. Mas há esse vínculo estrutural de que, um pouco depois, nacionalmente falando, de uma tentativa de uma melhora do Brasil, de uma melhora da população oprimida no Brasil, uma melhora. Eu sou professor e eu posso testemunhar isso na universidade, como que houve uma ampliação da universidade. Tive alunos, inúmeros alunos, né, pobres, muitos, uma frequência de orientandos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica na graduação, de pessoas que eram as primeiras pessoas da família no governo Lula, estou dizendo, né, explicitamente no governo Lula, as primeiras pessoas da família poderem estudar numa universidade pública, né, que cria um diferencial radical de possibilidades, amplia, né, radicalmente as possibilidades de formação e de trabalho futuro para as pessoas, né? E o que a gente vê hoje é o presidente da República dizendo o contrário,
que é preciso que essas pessoas não estudem, o presidente e o ministro da Educação, que as pessoas façam serviços técnicos, obviamente nada contra os serviços técnicos, mas me parece que querer proibir essas pessoas, tirar a possibilidade delas de desestimular no pior sentido, desestimularem economicamente também, pressionar, tirar verba da universidade para isso, é das maiores crueldades que podem ser feitas hoje. E burrice, né, professor? Sem dúvida. A educação sempre foi e sempre será a mola motora do desenvolvimento, né? Sem sombra de dúvidas, quer dizer, a educação é a constituição das pessoas e de uma população. De um povo, mais do que uma população, de um povo, né? De um povo, e acho que existe uma tentativa de pensamento da classe dominante do Brasil, achando que essa opressão pode dar algum tipo de segurança a essa classe dominadora, e a única segurança que pode haver dessa maneira é pela violência. Né? É pela violência, é querendo fechar o Supremo, é querendo botar o exército na rua como resposta ao povo. E eu não consigo imaginar como que uma classe dominante, ou uma classe pelo menos, uma elite econômica, pode viver de uma maneira feliz, né? Sendo ameaçada também pelas condições de opressão que ela mesma cria. Mas alguém que tenha mais dinheiro deve querer ter uma vida tranquila. É muito melhor você distribuir mais a renda, né, e ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, do que você, gerando essa violência extrema, obrigar a população, obrigar o povo a dar uma resposta a essa violência. Né? Certo. Fazemos nossa primeira paradinha e voltamos já continuando com esse papo. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o professor Alberto Pucheu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está em São Luís fazendo um ciclo de palestras e conferências aqui na cidade. Uma delas chama-se Poesia, Protesto e Resistência. Daí essa nossa conversa. Contamos hoje com a presença, com o auxílio do professor Henrique Borralho, um sócio já dos analistas, né, Natanael? Pois é, Geraldo, né? A gente conversava, tudo isso tudo passa para mim, a gente está conversando ontem, eu falei isso, pelo desconhecimento da história, né? Eu acho que esse obscurantismo todinho pregado pela direita hoje em dia, com nomes como Olavo de Carvalho, né, que na minha opinião prestam um desserviço, né, cultural ao país, esquece que tudo isso é uma repetição da história. Não só no Brasil, mas praticamente em todos os países, né? O Chile, né, desde Simão Bolívar, né, que foi o grande libertador da América, né, mas aquela coisa de implodir de dentro. A gente sabe que nos militares, né, praticamente até no golpe, né, e no pré-golpe, né, as classes mais baixas dos militares, né, eram as que últimas aderiam, né? Primeiro o oficialato, a elite, né? Então, assim, esse pensamento de elite que o professor falou é impressionante, né, como uma massa, né, absorve aquilo ali e não procura, né, ler o outro lado da história, Geraldo, né? E parece que a intenção é clara, né, quando suprime a educação, quando incentiva, né, a pessoa a chegar no limite do conhecimento, quer dizer, para ter, né, aquela coisa de manobra ali com o pensamento militar, que é muito bem dividido em suas castas ali. É terrível, né? Mas, professor, e essa estratégia de poesia, protesto e resistência? Isso vem do Carlos de Assunção, que é de alguma maneira porque eu estou na cidade, né? Eu vim para São Luís, convidado pelo Centro Cultural da Vale Maranhão, né? Vim, na verdade, porque o seu Carlos de Assunção foi convidado, ainda que por meu intermédio, né? Porque eu tinha escrito... Eu fiz um filme com ele, um filme amador, né? Um filme de apaixonado pela poesia. Sim, o professor, o Carlos Assunção é um poeta que foi descoberto agora há pouco tempo pelo Alberto Pucheu, do interior de São Paulo, e ele tem 92 anos. E ele faz uma poesia engajada, né, professor? Só para instruir os ouvintes. Aí veio para o Maranhão fazer um... Isso, o Carlos Assunção é um poeta de 92 anos, negro, nascido em 1927. O avô dele teria sido escravo, mas foi beneficiado pela lei do ventre livre. Né? Ao mesmo tempo, ele vem de uma família muito singular, né? Uma família de... pessoas letradas, né? Que gostavam de poesia ou era oral, né? Exatamente. Então, essa dupla ambiência. Tem uma mãe que era alfabetizada e que lia poesia, gostava de poesia e recitava poesia
com as crianças da Associação 13 de Maio em Tietê, né? Fazia teatro com elas, com poemas, e de um pai analfabeto, né? E entretanto um grande contador de histórias, como ele diz, né? E de um avô também, que é esse elo com a escravidão, esse elo literal com a escravidão, também muito contador de história, que contava para ele, para os irmãos e para os primos, histórias da escravidão, né? Então é uma família muito singular, porque é uma família muito fabuladora e muito politizada ao mesmo tempo. O avô pertencia à Frente Negra Brasileira, que foi criada ali em 30 ou 31, e que permaneceu até 36, quando Getúlio Vargas acabou com a Frente Negra Brasileira, que era uma tentativa era espalhada pelo Brasil inteiro, né? Era uma associação espalhada, disseminada pelo Brasil inteiro, e que ao mesmo tempo tinha um projeto educacional dos negros, de politização dos negros, e uma tentativa de virar um partido político de negros, né? Assim, então, esse é o primeiro momento que o avô dele faz parte, e ele, menino ainda, acompanha essa movimentação, e depois o tempo passa, o seu Carlos, o Carlos de Assunção, ali de 55, 56 para frente, ele faz parte da Associação Cultural do Negro em São Paulo, que também é uma associação importantíssima e muito singular, porque é de onde saem vários poetas. Tem ele, que é um poeta fortíssimo, na ocasião ele escreve o poema Protesto, né, que é um poema magnífico, né, e em 56 e em 58 ele recita na associação esse poema falado, esse poema, né? Ele fala o poema, ou seja, a dimensão já pública e política desse poema na Associação Cultural do Negro, e a partir daí ele é chamado para falar esse poema infinitas vezes, tanto na associação como fora dela, para ser enviado para cidades em torno de São Paulo para poder falar esse poema, numa mistura muito singular, né, Henrique, de poesia política, né? Lembra muito o movimento anarquista italiano ali na Europa, né? E isso em pleno macartismo, né? Que esses grupos desse tipo eram perseguidos nessa época, não, professor? Isso, no Brasil também? Também, porque é claro que na Associação Cultural do Negro tinham vários poetas e pessoas que a frequentavam que eram ligados ao Partido Comunista, né? Assim, a esquerda do Brasil, né? E que era perseguido já ali, né? E o Carlos Assunção é um desses poetas cuja temática dele é uma temática eminentemente negra, o que significa dizer uma temática também eminentemente brasileira. Isso que é importante a gente trazer à tona. Acho que pensar essa possibilidade de protesto, né, assim, de resistência, né, atrelado à poesia, né, assim, é um modo fortíssimo de você pensar a história do Brasil a contrapelo. Você poder pensar a história do Brasil, né, a contrapelo, a história dos vencidos de alguma maneira, né? A história dos vencidos que lutam para um futuro mais justo do Brasil. Rapaz, hein? Agora, esse vínculo com o anarquismo que você falou, também eu li um jornal de 1960 que um amigo meu, que é o Marco Salgado, mandou para mim, né? Um jornal, para você ter uma ideia dessa dimensão. Isso é uma coisa que eu achei muito impressionante, muito bonita, né? Que é um jornal chamado Níger, né? do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Olha que coisa impressionante. É o primeiro número, talvez o único, não achei nenhum outro pesquisando, mas um jornal do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, e que tem uma matéria exatamente sobre esses poetas da Associação Cultural do Negro, né? O Carlos de Assunção, o Oswaldo Camargo, o Eduardo de Oliveira, sobretudo eles, né? Então esse vínculo também dos poetas, não só com a Associação Cultural do Negro, que já é impressionante, né? Mas também com o operariado da época, né? Assim, com os trabalhadores, com os operários da construção civil. Que são movimentos, né, Henrique? Sabe, outro dia eu estava lendo isso lá num livrinho do professor Zé Murilo de Carvalho, Os Bestializados, que lá ele mostra, Natanael, o choque que foi a entrada da República, que foi uma salada desgraçada aquilo, né, que começaram a criar os movimentos. Tinha dois movimentos anarquistas que brigavam entre si,
tinha o movimento negro, que era unido com esse, e tinha poesia. E eles bebiam na fonte do anarquismo lá da Itália. Enfim, todos juntos tendo a poesia como elo. Esse que é o segredo, professor? Uma das frases que a gente ouve muito dos políticos, né, e mesmo dos políticos de esquerda, né, mesmo os políticos de esquerda, uma frase que ali depois de 2013, né, se tornou uma frase muito presente na política brasileira, é a questão da disputa da narrativa. Isso. Né? Essa é uma das formulações, uma das fórmulas, né, que eu mais escutei, essa coisa da disputa das narrativas, que é uma disputa de alguma maneira pelo poder da história, né? É uma disputa pelo poder da história que pode ser contada. Eu acho isso importantíssimo, ainda que eu acho, junto com a importância dessa disputa da narrativa, eu acho que tem alguma coisa que a disputa da narrativa não contempla, que é de alguma maneira a emergência do poético. Né? A revelia da narrativa, eu acho que as insurreições, de modo geral, elas são muito mais poéticas do que narrativas. O que eu quero dizer com isso? Elas são muito mais o desfazimento de uma narrativa linear e a erupção de um imprevisível que é disparado por algum imprevisível também, ainda que haja uma construção de um sofrimento que impulsiona essa insurreição. Eu acho que o gesto da insurreição, ele é imprevisível sempre. E essa imprevisibilidade me parece algo mais da ordem do poético do que da ordem de uma linearidade da narrativa, ou de um poder, para usar o termo, disputa da narrativa, ou do que de um poder pela narrativa. Eu acho que a poesia tem uma coisa que é esse questionamento dos poderes. Por isso, o que eu acho que explica, de uma certa forma, esse avanço, na verdade, da violência que é simbólica e discursiva, tendo dois enfoques: a educação e a questão artística. Eu acho que é isso que você está dizendo, né? Quer dizer, parece uma coisa não programada, mas isso não é verdade. Existe uma estratégia política direcionada, que, na minha opinião, está colocada a partir desse atual governo, que o Peixoto está corretíssimo. De uma certa forma, o que legitima esse governo foi uma preparação e uma dominação de uma narrativa anti-esquerda, anti-educacional, anti-intelectual, que é a coisa que mais nos preocupa. Nós estamos vivendo um processo de uma vociferação contra o intelectualismo, como se ele fosse uma coisa deletéria, que atrapalhasse o processo de desenvolvimento do progresso, enfim, enquanto progresso, quanto discurso também. Isso é preocupantíssimo. Talvez na história do país, a ditadura, e este momento representa os dois momentos de um combate vociferante contra a arte. Isso é mais sintomático. Por que contra a arte? Porque é isso que o Peixoto está dizendo, né? A emergência do poético, da força que vem, da capacidade sensível de tocar as pessoas. E é uma ação deliberada de tocar o sensível. Isso é muito preocupante. Preocupantíssimo, porque a violência é do discurso, a violência é da censura, a violência é da ação policial, mas a violência também é contra os artistas. Isso é impressionante. E é contra a liberdade, que envolve mais do que os artistas, né? Mas vamos para o intervalo? Vamos. Passo para você. Fazer mais uma paradinha e voltamos já. O bicho está pegando fogo e vai continuar. Já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o professor Alberto Pucheu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está fazendo um ciclo de palestras e conferências aqui em São Luís. Acompanhando o professor e fazendo a gentileza de compor conosco, o professor Henrique Borralho. Falamos de poesia, de arte, de resistência e de política, que é uma coisa que quase não falamos aqui no programa, né, Natanael? Hoje resolvemos falar. Eu vou começar, depois eu passo para você. Você falou muito a palavra narrativa, né? A construção das grandes narrativas, o comunismo, que é uma coisa muito... que toda hora, eu acho que é a palavra preferida do Bolsonaro, o léxico principal dele é comunismo. Perdão. Caiu um pouco de moda, mas a gente veio até a década passada, falava-se muito numa pós-modernidade, era a queda das grandes narrativas, era uma construção, outro processo de construção.
na fala de vocês eu pensei, gente, será que não é a poesia que vem substituir as grandes narrativas? Aí Natanael vem ressuscitando aqui a história recente com o processo da ditadura, foi buscar na política do café com leite aqui no nosso intervalozinho. E aí, imediatamente, a gente lembra eu nunca me lembro o nome desse cara, é um historiador francês, que fez um livrinho onde ele propõe que a gente não está numa pós-modernidade, e sim numa hipermodernidade. Porque João Baudrillard. Não é o Baudrillard, não, é recente, tá vivo ele. Daqui a pouco eu lembro e passo aqui, os nossos telespectadores estão acostumados com meus esquecimentos. Paul Lipovetsky. Lipovetsky. Ou seja, as narrativas nunca tiveram tanto poder. Aí eu fico angustiado, professor. O que é? As grandes narrativas, elas nunca tiveram tão poderosas ou elas estão começando a ruir? Eu espero que as grandes narrativas, no sentido das narrativas opressoras, pelo menos, né? Eu espero que de alguma maneira elas consigam serem ao menos fraturadas. Quer dizer, o que a gente vê no discurso da política brasileira de hoje, se é que se pode chamar isso de política, acredito que não se possa chamar isso de política, pode chamar isso de poder, né, e de preservação do poder, é exatamente algo que o Henrique estava dizendo, que era assim, é um poder simbólico de uma hiperagressividade, de uma violência absurda, né, com algo que para mim é o horror da história, que é o problema de que exatamente essa discursividade simbólica, ela está diretamente vinculada ao real. Esse é o perigo, eu acho, dos governos totalitários, e acho que esse é um dos motivos pelos quais o governo que a gente está passando hoje é totalitário. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, quando alguém como Bolsonaro diz, né, que tem que matar 30 mil, né, ele não está falando isso como uma metáfora. Né? O Bolsonaro é alguém cuja palavra dele tem o desejo de se tornar real. Por isso que a denominação do mito me parece que pode ser lida nesse sentido, de que o mito é exatamente essa instância da linguagem colada no real. Colada no real. E isso é muito perigoso. Quer dizer, me parece que é exatamente por isso que ele tem um horror da arte. Porque a arte é exatamente esse movimento de um modo de pensamento e de uso da linguagem onde ela está desatrelada do real, garantindo, ao contrário, uma impossibilidade de apreender o real. Né? A arte é exatamente essa possibilidade, por isso que a arte é sempre infinita. Né? Porque ela sabe que ela nunca apreende o real, mas é exatamente porque ela nunca apreende o real que ela pode pensar o real de uma maneira exemplar, né? Exatamente porque ela sabe que ela não pode, que o real é inapreensível, mas é porque ela sabe que ele é inapreensível que ela tem esse aparato de uma liberdade, digamos assim, de uma não construção, de uma opressão sobre o outro, né? E a arte só se torna narrativa historicamente, porque quando ela já deixou de ser aquilo que ela era, porque a arte, ela pulsa. Ela não é uma construção linear, ela pulsa junto com todo a integralidade do cultural. Né? O Guy Debord falava isso, né? Não pergunte o que a política pode fazer pela poesia, mas o que a poesia pode fazer pela política. Eu me lembro muito do Sveva, né, o poeta italiano, que falava, criticando esse anarquismo do mercado, porque esse fascismo do mercado, que é o que está colocado hoje. Ou seja, por que eu acho que é diferente, Natanael, de todos os outros períodos? Porque se você fala da ditadura militar, existe um fronte delimitado entre a cisão do processo democrático e o avanço de uma violência institucionalizada. Agora não. Nós estamos sob a égide de um governo democrático e que, portanto, ou eleito democraticamente, mas cuja narratividade ela vai a contrapelo de tudo aquilo que se conquistou. Porque é neofascista nesse aspecto. Ele é neofascista em todos os sentidos, porque o discurso não é mais do simulacro. É isso que o Peixoto está colocando. Quando ele fala 30 mil, ele está efetivamente falando 30 mil. Não, eu concordo. É o real. Ele é neofascista por quê? Porque ele assume as características do autoritarismo sem nenhuma dissimulação, sem nenhuma disfarçatez, o que é muito perigoso, porque se você fala do fascismo clássico, né, o italiano, o espanhol e o português, você fala de uma suspensão dos direitos institucionais. Apesar que o Agami vai dizer lá, em estado de exceção, que sempre houve autoritarismo, mesmo em regimes democráticos. Tudo bem, mas pelo menos institucionalmente você tem a garantia de liberdades, né, constitucionais e civis.
Agora, você não tem a institucionalização da violência, digamos, pela supressão da democracia. Você tem a vitória do discurso simbólico da violência contra a arte. E dizendo isso abertamente, apoiado por segmentos sociais. Por isso que eu acho ele muito mais perigoso. Não, eu concordo que é um Estado neofascismo que está se implantando no país em gênero, número e grau. Eu vejo como uma repetição, assim, da construção das narrativas. Sim. E a narrativa só se torna opressora quando ela recebe muitas adesões. Que é o caso que a gente viveu aí, uma criminalização do PT, né, desde ali das eleições de 2014, quando o PSDB não aceitou o resultado das urnas, né, já estava se preparando uma coisa ali, a Globo contribuiu com isso em várias situações, com ministério, jornalismo. Então, assim, foi se criando uma narrativa que criminalizou um partido, né, mesmo tendo praticamente todos os outros envolvidos, né, mas se achou melhor criminalizar o modelo que estava lá, né, para a construção de uma nova narrativa de direita, uma direita moderada, né? E isso, aí eu concordo com o professor ali, ratificou um ponto importante, que a partir do momento que se construiu isso, ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle porque, assim, é um poder muito grande querer se imaginar controlar uma massa como o país. E não é uma direita moderada essa, é uma direita radical. Não, né? Mas a construção foi para que entrasse a direita moderada ali com a volta do PSDB. Né? Eles queriam isso. Só que houve um ponto na curva ali... Ninguém contava com o Bolsonaro, que explodiu, né? E essa explosão, porque teve muitas adesões em cima de uma construção, da que a gente sempre fala aqui de pós-verdades, né? Narrativas ali construídas ali com meias verdades, né? E se virou generalizado. Tanto é que a gente espera com essa CPI da fake news, né, que está sendo ofuscada aí até pelas declarações, até eu acho que essa declaração hoje, né, estapafúrdia lá do Eduardo Bolsonaro de citar o AI-5, foi para maquiar o que aconteceu ontem lá na comissão. Que o Alexandre Frota acabou com ele. Então, assim, e a gente vê o nível da coisa, a discussão da importância de um país, né, um elemento que decidiu a eleição, que isso a história vai valorizar daqui a 30 anos, Geraldo, né? Nossos netos vão começar a estudar isso e ver que foi construído em cima de uma mentira. Eu concordo que é o neofascismo puro, né? É o novo modelo de falsear a verdade, né? E esse modelo passa por ataque a todas as instituições, seja ela de educacionais, científicas, né? O meio ambiente. Então, assim, é um ataque, né, ao pensamento, né, e à evolução que o país teve até então, porque houve um crescimento, né? E assim, e é lamentável, Geraldo, por quê? Porque essa massa, né, não conseguiu perceber isso, né? E a cada ataque esse à democracia, as pessoas ratificam o discurso, né? Aí vão buscar novamente lá videozinhos da década de Geisel, né? Tentando, né? Aí manipulam fotos, encontraram arma com militante assassinado, né? Aí se constrói aquele, se espalha, que ele vira verdade. Então, assim, é preciso, né, ir na fonte. Acho que sempre a gente discute que o problema é na comunicação, são nas ferramentas de linguagem, para aí a arte está envolvida, a poesia, tudo isso é um conjunto, mas o principal é a construção da narrativa e do discurso, né? Eu concordo muito com você, assim, e eu acho que a sua fala diz uma coisa que eu acho muito importante, entendeu? Assim, que o que ficou, para mim, muito explicitado no que aconteceu no Brasil desde o golpe, ou desde da apropriação de 2013, que se encaminhou para o golpe e para o que a gente está vivendo até hoje, mostrando o que você falou, essa linearidade opressora do Brasil, né? Como se houvesse no Brasil um poder que quer se preservar o opressivo. Isso é evidente na história do Brasil. O que isso parece mostrar é como que, com críticas que podem ser feitas, obviamente, mas como que o governo do Lula e o governo do PT foi o ponto fora da curva. Isso é que se mostra, eu acho, né? Com todos os problemas que podem ter, o que se mostra assim, é que é um ponto fora da curva, né? Minimamente melhorou o nível, né, das pessoas mais pobres do Brasil, podiam comer melhor, podiam entrar na universidade, podiam ter trabalhos melhores, um pouco melhores, mas parece que no Brasil essa melhora, ainda que pequena, ela é suficiente para gerar um golpe, para impedir mesmo esse pouquinho, mesmo esse pouco de transformação, né? Isso eu acho uma característica que eu concordo plenamente, como você falou. Você falou também das fake news, né? Desse momento da não verdade, como o momento em que o golpe se descontrola, sai da mão daqueles que queriam
efetivá-lo, né, da Rede Globo, né, do PSDB, né, da mão ali desses que queriam dominar o golpe. Da Fiesp, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, a gente está falando da poesia do Carlos de Assunção, como é que é a poesia política, né, que a gente está falando, poesia, protesto, política. É muito bonito ver na poesia do Carlos de Assunção uma coisa que há muito tempo não vinha para o discurso do Brasil, e claro que o que eu vou falar é difícil, teria que ser pensado como que isso surge na poesia dele, mas é uma requisição pela verdade. Né? Assim, é curioso que a poesia dele, obviamente, é muito anterior a esse momento, né, que a gente é esse momento específico, mas há ali uma requisição à verdade. E é claro que isso que ele chama de verdade, né, no discurso dele, é a história desses que foram massacrados. Né? Isso é verdade. Poder contar essa história que é o tempo todo abafada no percurso do Brasil, né? Ou seja, dentro dessas narrativas que são contadas, há uma história que é abafada, e essa história, quando emerge, ela emerge com valor de verdade. Né? A Resistência, me parece, tem um poema dele que se chama Resistência, como outro que se chama Protesto. É muito bonito que tanto o protesto diz que o protesto é esse confronto diante da morte, né? Como também a resistência é esse confronto diante da morte. Resiste esse que é confrontado diariamente com a morte e que sobrevive à morte. E que pode sobreviver à morte. Consegue sobreviver à morte. Se não individualmente, enquanto um povo, enquanto um grupo, enquanto uma coletividade. Né? Então, assim, enquanto não há esse confronto com a morte, não há resistência. O termo que tem vindo é assim, pode haver uma insistência. Né? Eu insisto em dar aula, eu insisto na poesia, eu insisto na pesquisa, mas a resistência nesse momento em que o teu corpo é ameaçado, né, pela escravização, pelo genocídio, né? Aí há de fato esse combate. A resistência é um combate. E esse combate me parece ser uma superação da morte, claro que não é vou superar a morte, mas uma superação histórica da morte. De, né? Uma experiência de morte. Uma experiência de morte, ou seja, o grito do protesto, né, como uma história do grito que é herdada, uma herança de uma história do grito. Né? Isso é muito impactante, me parece, na poesia dele. Isso está inscrito na história da poesia do Maranhão, porque Gonçalves Dias foi o primeiro a dizer que a vida é combate, que aos fracos abate e aos fortes só faz exaltar. É isso? É isso. Terminamos com poesia, foi sem querer, mas está dito. Professores, glorioso este momento, e ainda bem, Natanael, que nós temos esse espaço aqui, porque não sei se é muito, mas pretende ser um espaço de resistência. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também, Geraldo, Nathaniel, Henrique. Eu queria só terminar dizendo uma coisinha rápida, por favor, que é dizer assim, que esse estudo meu, que acabou me dando a conhecer o Carlos de Assunção, esse estudo meu com a poesia contemporânea também, que é um estudo muito forte, ou esse estudo com os antigos e com a antiguidade também que me move, esse estudo da poesia como protesto, da poesia política, como eu tenho feito muito ultimamente também, só é possível por uma questão, por uma possibilidade, que é a do ensino, a da pesquisa, né? Quer dizer, eu tenho bolsa do CNPq, eu tenho bolsa da FAPERJ, né, para poder me dedicar a isso. Nesse momento que o ensino e a pesquisa estão sendo massacrados, né, eu me sinto aqui pedindo a vocês para poder terminar a minha fala demandando e lutando, né, a favor da pesquisa, do ensino público e de qualidade. Perfeito. Henrique, obrigado. Bom, eu queria também agradecer, dizer que é uma honra, né, tá sempre com o Cruxeu, tá aqui nesse programa. Eu queria terminar com 3 imagens. Eu acho que uma é do poeta italiano Pasolini, né, também cineasta, que dizia que contra essa dureza da vida, a poesia, e por isso a luta contra o fascismo de mercado, que nós estamos vivendo hoje. A política a serviço do capital, e o capital destruindo a Amazônia, queimando, soltando óleo do Nordeste, e dizendo que, na verdade, é possível se matar 30 mil pessoas. Então, isso é um fascismo de mercado. Por isso, a poesia, a arte tem a capacidade de fazer a denúncia política desse processo. A segunda imagem que eu vou recorrer é a de um já falecido, né, teórico literário da USP, embora húngaro, mais radicado na USP, que era o Willem Flusé, que ele dizia que todo esse projeto nasce quando o capital se apropriou da educação. Então, ele disse que a escola deixa de ser cole, que é
lazer para ser ascole, ausência de prazer. Então, o projeto de dominação social passou pelo controle da educação, que hoje nós estamos vivendo com essa coisa do combate às humanas, à história, letras e artes como um todo, como se fôssemos bandidos, doutrinadores. Chamar professor de doutrinador é o que de mais fascista pode existir. Isso é um absurdo. Pessoas como professores de modo geral passam a vida dedicando, pesquisando, estudando para serem rotulados de doutrinadores. Isso é um discurso de narrativa, né? Então eu acho isso terrível, né, alcunhar os professores de doutrinadores. Mas o Vida Difusa já tinha dito que isso é um projeto que foi lá comandado pela educação. E por último, evocar o Carlos de Assunção e o próprio Puxão. Eu acho que como exemplo de resistência, de que é possível, na verdade, vamos vencer esse processo, porque na verdade a poesia e a arte são muito maiores, né? Então, muito obrigado. Natanael. Vou ser breve: resistência, insistência na fala do professor e também resiliência, porque a caminhada é longa e a sociedade não pode parar no meio do caminho. Então, aguenta dali, porque o tranco é duro, Geraldo, mas a gente chega lá. Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes, e logo de cada fronteira distante subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de estar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Vladimir Mayakovsky, abençoados sejam todos e até amanhã. Navegar a esmo.